Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Bruno CryptoBR. No vídeo de hoje vamos comentar essa movimentação de alta que o Bitcoin está fazendo, conseguindo romper todas as resistências, inclusive o nível da média de 100 dias, com um fechamento diário ontem com uma alta de 6,5% aproximadamente, consolidando esse rompimento da região dos $62.700. Se você não se lembra, na minha análise de fechamento semanal no domingo, eu mencionei que caso o Bitcoin conseguisse romper essa resistência, o meu alvo para o BTC está lá nos $70 mil. Então é para esse nível que nós vamos olhar a partir de agora, e no vídeo de hoje eu vou atualizar as possibilidades para vocês. Então não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, beleza, galera? Então olha só, ontem eu mencionei que a gente poderia ter uma correção nos níveis de suportes destacados com as linhas amarelas antes do rompimento, mas o Bitcoin não quis saber de correção, continuou subindo sem corrigir. Então é importante a gente ter a humildade de visualizar o seguinte, né? Que a gente não deve ir contra o mercado, não deve ir contra o Bitcoin. Está em tendência de alta, tende a continuar subindo. A gente sabe que o Bitcoin tem esse comportamento, que quando ele ganha tendência, ele vai embora, né? Então agora, ficar aguardando por correções é um pouco arriscado, porque você corre o risco de ficar de fora dessa movimentação. Então o que você faz? Simplesmente se posicione de forma fracionada, compra um pouquinho, se ele continuar subindo, ótimo, se ele corrigir e for buscar o suporte que você está esperando, daí você vai ter caixa para comprar um pouco mais, tá? Então, olha só, primeira coisa, olhando aqui, ó, vou tirar um pouco as linhas de tendência e vou tirar essas linhas aqui abaixo agora, que são menos importantes. Vou tirar a resistência também para a gente olhar o gráfico um pouco mais limpo, especialmente no contexto semanal. O que chama a minha atenção com contexto positivo no gráfico semanal é que o preço retomou acima da de 21, da de 9 e tende a fazer um fechamento positivo da semana, tá só começando, acima da média de 9 períodos. Então é crucial que, se o Bitcoin corrigir agora, ele corrija, beleza, mantenha aqui mais ou menos a mínima dessa semana, mas ele precisa fechar a semana acima da média de 9 períodos, senão vai ficar um contexto negativo, né? Outra indicação importante que a gente deve olhar agora é a retração desse movimento de baixa. E observem que agora sim o Bitcoin está na região de 0,68 desse movimento de baixa. O que isso significa, né? O mercado se move em ondas de Elliott, de impulsos, de correções e também de alta, né? Então ele fez esse movimento aqui, agora ele está fazendo um respiro na retração de 0,68. Se o Bitcoin não conseguir romper essa resistência, ele pode ainda fazer a retração desse movimento de alta aqui, para só depois ganhar força e fazer esse rompimento, né? E se ele romper isso daqui, nós temos a confirmação de que a tendência de baixa acabou, nesse caso, que a reversão de fato aconteceu. Então, como a gente se programa levando esse viés em consideração? Primeira coisa, caso a gente veja um início de uma retração do preço, tá tudo bem enquanto o Bitcoin estiver mantendo as retrações desse movimento aqui. Aí os níveis mais importantes vão ser suportes de mais médio prazo. São essas três linhas brancas aqui, ó. Primeiro, $60.700, 59.000 e 58. Não acreditamos no Bitcoin novamente abaixo dos $60 mil por enquanto. Então ele poderia até a primeira linha ali. Mas se ele for, tá tudo bem enquanto ele estiver mantendo esse nível. A próxima resistência que ele precisa superar, obviamente, é esse nível agora dos 64.500. Rompendo 64.500, daí é alvo $70 mil certeiro nesse viés de continuação do movimento de alta, ok? O que eu espero para o Bitcoin agora? Ele já veio fazer um reteste aqui, veja só, no seu suporte de curto prazo, que é o nível que antes era resistência e que agora vai ser suporte, que é a média de 100 períodos aqui, ó, que foi a mínima do candle de hoje também, que ele veio beliscar. Outro fator positivo de catalisador de alta, vou dar um zoom para vocês visualizarem aqui, ó, é que a média de 9 está cruzando, ó, média de 9 cruzando acima da média de 21 períodos, né? Depois, o que tende a acontecer? Essas duas médias vão voltar acima da de 100 também. Aí, meu amigo, é lua, nós vamos ver o Bitcoin fazendo uma forte disparada, tá? Então, muita atenção aí, porque o Bitcoin
pode já estar fazendo um rompimento dessa resistência aí a qualquer momento, especialmente quando a gente olha no gráfico intradiário, veja só, ele já retraiu na média de 9, já está querendo deixar um fundo ascendente para fazer esse rompimento. Então, meus amigos, eu não ficaria esperando por grandes correções do Bitcoin, correções como candles desse aqui de 4 horas, com uma quedinha de 1,5%, 2% já é o suficiente para você pensar aí em pelo menos uma entrada de curto prazo. Na minha visão, vamos ver o Bitcoin ainda essa semana no 70k, conforme eu venho alertando desde o início da semana. A próxima confirmação que ele precisa fazer é o rompimento de 0,68, que está nos 64.778 dólares. Ethereum, galera, um viés muito semelhante, rompeu a LTB, rompeu a média de 100. Vamos dar uma limpada nesse gráfico aqui que está bastante poluído. Quem comprou Ethereum comprou em níveis descontados. Eu dei sugestões de compras aqui, ó, nos 2.800 dólares. De lá para cá, Ethereum já faz uma alta de 20%. E agora o alvo para Ethereum está nos 3.600. Suporte de curto prazo agora para Ethereum são essas duas linhas que eu vou deixar destacado aqui para vocês em amarelo. Caso você queira se posicionar, Ethereum tende a continuar a sua movimentação de alta. E na nossa análise de hoje, vou trazer aqui a análise de duas altcoins solicitadas por vocês, tá? Por um dos inscritos aí nos comentários dos vídeos. Lembrando que vocês podem sempre estar comentando, que eu vou estar olhando e trazendo em um momento oportuno. Hoje falaremos sobre a NOT, tá? E sobre a Pendo, duas moedas com forte potencial de valorização. Note interessante, né, que ela fez essa movimentação de alta, depois fez um processo de retração didático, respeitando esse nível, suporte de médio prazo, iniciou um movimento de alta e agora nesse movimento de alta, ela está, veja só, na região de ouro também de Fibonacci, trabalhando em 0,5 agora, mas ela ainda tem esse alvo em 0,68, que vai ser uma resistência para o preço. Galera, com ela conseguindo romper essa resistência aqui, marcada em vermelho, a NOT tende, tá, a fazer uma movimentação de continuação do movimento, indo lá na sua máxima histórica. Então, muita atenção que esse ativo tem um forte potencial de valorização. Só que no curto prazo, ela encontrou uma resistência aqui, ó, começou a formar topo duplo. Então, formou um topo duplo na região de retração de Fibo, né? Aqui que a gente espera correções de curto prazo, que ela pode retestar esses dois níveis de suportes aqui, ó. Então, para você se posicionar na NOT, tá bem didático aí, né? Procure compras perto das linhas brancas, realizações parciais perto da resistência, e o catalisador para uma alta mais forte rumo à máxima histórica é o nível do 0,1895. Agora vamos falar da Pendo, né, uma das moedas mais queridinhas aí do mercado. Olhando no contexto semanal, aqui ó, nós vemos que ela está em forte alta nas últimas 2 semanas. Semana passada subiu 17%, essa semana está entregando uma alta de 7,75%. E diferente do Bitcoin, que já rompeu a média de 9,21 no semanal, ela ainda não. Então observem como o Bitcoin está antecipado, o Bitcoin está ganhando dominância com essa reversão. E a hora que as altcoins voltarem a ganhar dominância, galera, vamos ver fortes impulsos, tá? Então a Pendo tem essa região de resistência aí. No gráfico semanal ela tem esse apoio, vou deixar destacado aqui já como um suporte. Pode ser que no diário seja alguma região também em confluência com médias. Vamos observar, exato, veja só, média de 9, 21 e 200 na mesma faixa, tá? Ó, que interessante, média de 9 querendo cruzar acima da de 200, provavelmente ela vai cruzar acima da de 21 e depois as duas 9 e 21 vão cruzar acima da de 100 lá em cima. Galera, então Pendo, ó, na minha visão, ela tende a fazer um movimento de continuação de alta a qualquer momento, ok? Resistência importante que ela precisa superar 4 dólares e 76 a partir desse rompimento alvo para ela, ó, de mais ou menos 20% até os 5,86, ó, um alvo para ela vai ser um alvo imediato, tá? Para ir buscar em poucos dias aqui os 5 dólares e 81. Olhando o curtíssimo prazo, ela iniciou uma retração acompanhada do Bitcoin, aparentemente já foi o suficiente para a continuação, mas para quem quiser se posicionar agora, gerencie os seus riscos, né? Pessoal, o que acontece? O Bitcoin pode continuar subindo aqui sem correção e as altcoins vão acompanhar também. Então, esse é um momento que já não vale a pena você estar de fora, né? Se você não se posicionou na queda que aconteceu na semana passada e agora você está olhando para uma alta de curto prazo, galera, simplesmente pega as moedas que vocês querem comprar e compre um pouco de forma fracionada. Se cair mais, você vai lá e aproveita para comprar mais, porque o Bitcoin está fazendo uma forte reversão e veremos a continuação desse movimento rumo aos 70 mil dólares a qualquer momento, beleza?
Qualquer dúvida sobre essa análise, estou sempre à disposição aqui. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.